Então, vamos explorar os tipos de sucessões ecológicas para a gente... Professora, você pode voltar no slide, por favor? Obrigado. Então, aqui a gente vai ver os tipos de sucessões ecológicas para ver o que acontece, né? Vocês vão ver que no livro de vocês tem essas duas definições, mas eu nunca nem vi em questão de prova, tá? A questão de prova foca na primária e na secundária. Mas vamos entender qual que é a diferença entre as duas. A sucessão autogênica são mudanças que acontecem ali naquele local, resultantes dos próprios organismos que vão se alterando. Por exemplo, você estava lá num campo de agricultura ali, que ele está dando exemplo, completamente abandonado, até chegar num estágio clímax que tem uma floresta nesse lugar. Os organismos, eles vão mudando o ambiente que eles vivem, porque, por exemplo, líquens e musgos, quando chegam num local, eles vão morrendo, vão ficando ali, vão sendo decompostos, aí eles mudam o solo, né, fornece mais nutrientes, outras espécies vão chegando, né, espécies animais também, e aí, como é os próprios organismos que estão se modificando, permitindo o estabelecimento de outros, né, ou detrimento de outros ali, a gente chama isso de uma sucessão autogênica. Então, vocês vão reparar que tem uma sucessão autogênica na sucessão primária, tem uma sucessão autogênica dentro da secundária também. Agora, quando a gente fala que é uma sucessão halogênica, que é conhecida como gerada externamente, o que acontece? Por conta de mudanças externas, tipo mudanças climáticas, uma tempestade, um furacão, a ação do homem, incêndio, blá, 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 você tem uma modificação ali naquele ambiente. Mas essa definição é muito parecida também com a sucessão secundária. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que é para vocês focarem mais mesmo é na primária e na secundária. Só coloquei isso daqui porque eu vi que tinha no livro de vocês e aí para, né, explicar. Foca nessa daqui, ó. Vamos lá. A sucessão ecológica primária começa em locais em que antes não tinha absolutamente nada. Eram regiões antes desabitadas, como, por exemplo, um local com rocha. E aí, esse local aqui que tinha rocha-mãe, a rocha completamente nua, não tem como uma planta, um carvalho, se estabelecer aqui, né? Apesar de ter várias plantas que conseguem crescer diretamente na rocha, né? Tem uns casos meio bizarros. Mas, no geral, não vai ter como. Então, assim, primeiro você vai ter colonização por espécies pioneiras, como líquens e musgos, que vão começar a produzir substâncias e liberar enzimas, por exemplo, que vão começar a fragmentar essa rocha. E aí o solo, né, nada mais é do que minerais e também a parte viva. Então, musgos e líquens foram morrendo, foram ficando acumulados aqui, eles começaram a quebrar um pouco essa rocha-mãe, formando um solo bem de comecinho. Depois de um tempo, já que você já tem um solo aqui, outras espécies que são um pouquinho mais exigentes, elas podem chegar. Então, ervas, pequenos arbustos, e elas chegam, né, por conta de dispersão do vento, alguns animais que deixaram cair, sei lá, a semente, fruto e tal. E quanto mais vegetais diferentes você tiver aqui, mais o solo vai sendo ramificado, porque você vai ter decomposição, intemperismo, então aquela rocha-mãe ela vai se fragmentando cada vez mais. Depois de um tempo, pode chegar com os arbustos maiores,
Aí, depois de um tempo, o solo, olha como que ele já está, né, comparado com a rocha-mãe. Bem cheio de nutrientes. Temos, aqui eu estou falando de planta, mas imaginem que alguns animais, assim, a atividade heterotrófica vai chegando também. Aí chegamos numa fase em que podemos ter árvores um pouco maiores, aqui no caso pinheiros e abetos, e no estágio clímax. A gente fala que é estágio clímax porque é o auge de uma floresta em que praticamente tudo que é produzido é consumido, você tem espécies de grande porte, espécies que jamais conseguiriam se estabelecer na rocha nua. Então, olha o que aconteceu com o tempo, né? Isso daqui é uma sucessão primária, que antes não tinha nada. Era uma região desabitada. E qual desses aqui vocês acham, na verdade, o que vocês acham que acontece com o número de relações ecológicas? Qual estágio que tem mais? O clímax? O clímax. Agora, se eu falo assim, qual dos dois estágios a produtividade primária líquida? Não, é maior. Produtividade primária líquida? Isso. Que é tirando lembra que a líquida é tirando o que foi gasto, né, de energia. Qual desses aí vocês acham? É só o que passa para o próximo nível trófico, né? Isso, Onde que vocês acham que a produtividade primária líquida é maior? Clímax? Não. E por que não? É bem no começo, é no estágio inicial de sucessão. Mas por que, se você for parar para pensar, né, no clímax, pô, tem muito mais planta, né, e tal. Só que no clímax, tudo que é produzido é consumido. A produtividade primária líquida é praticamente nula. No estágio pioneiro ali, no estágio inicial de uma sucessão, você não tem tanto consumo assim, não tem muitas relações ecológicas. Então, os líquens, os musgos, as ervas e pequenos arbustos não tem muito como você consumir aquela energia, né, e passar adiante. As relações são bem menores. Então, você produz mais do que é consumido. Agora, no clímax, não. O que você produz é consumido, por isso que é praticamente nulo. Tem uma tabelinha para a gente comparar, para ver o que acontece nas duas. Tá? Mas se eu fosse perguntar em relação à biomassa, qual que você acha que tem maior biomassa, no clímax ou no estágio inicial? No clímax. No clímax, com certeza. Tá? Mas a produtividade primária líquida é maior nos estágios iniciais, por falta das relações ecológicas aqui. Não tem ninguém que vai ficar... Na verdade, tem poucos, né? Que se alimentam deles e tal. Então, essa seria a primária, do nada. Tá? Agora, a sucessão ecológica secundária vem de regiões que antes já eram povoadas, mas aí aconteceu alguma coisa nesse local que os seres vivos que viviam lá, eles foram eliminados. E ela pode acontecer por desastres ambientais, tipo uma queimada natural, um terremoto, qualquer coisa assim. Pode ser algo natural ou pode ser causado pelo ser humano. Então, vamos supor que tinha uma floresta e a galera chegou para desmatar essa floresta. A gente não está saindo de um local completamente nu, né? A gente está saindo de um local que já tinha uma floresta clímax. Só que quando você tirou a vegetação, você não vai estar criando um solo também virgem aqui. O solo, quando você desmatou, às vezes pode ter sobrado uma ou outra espécie que vivia ali. No solo pode ter várias sementes dessas espécies. Então, por isso que a sucessão ecológica secundária ela é muito mais rápida. Ela acontece muito mais rápida, eu digo assim, leva, sei lá, uns 70 a 100 anos, falando bem por alto. Porque a primária ainda tem que explorar ali a rocha, criar o solo e tudo mais. Na secundária, não.
você, apesar de ter causado alguma coisa que destruiu ali, pode permanecer no solo alguns organismos, não só plantas, mas organismos da fauna também, que deixam aquele solo mais favorável para que seja habitado novamente, para que seja recolonizado. Então, depois de um tempo, esses locais onde foram desmatados, assim, ou queimados e tudo mais, vai surgindo, sim, uma vegetação rasteira até você chegar no estágio clímax novamente. Então, você vai, sim, ter ecese, série e clímax. Só que, às vezes, do ecese para o série pode ser muito mais rápido. Pode ter, um arbusto pode se estabelecer ali mais rápido, não necessariamente precisaria do líquen ou da briófita, porque o solo, ele já está bom, né? Entre aspas, né? Porque pode ter sido prejudicado também, mas você não tem que começar a explorar algo do nada. Então, vê se vocês têm alguma dúvida entre sucessão ecológica primária e secundária. Não, mas você pode deixar só terminar de copiar essa parte ali de baixo, por favor? Uhum. Nossa, tá muito quente aqui, credo. Ai, que sono. Beleza. Valeu. Então, aí também tem uma classificação que a gente pode chamar de sucessão autotrófica ou uma sucessão heterotrófica. A autotrófica, ela vai ser iniciada por organismos autotróficos. Então, nesses exemplos que a gente está falando, principalmente na primária, a gente focou nas plantas mesmo, né? Então, a sucessão ecológica primária é um tipo de sucessão autotrófica também. Então, os seres fotossintetizantes, eles chegam, principalmente em locais que tem muito composto inorgânico, e aí eles fazem fotossíntese e tal, e então seria uma sucessão autotrófica. Agora, quando a gente classifica essa sucessão como heterotrófica, eu digo que ela iniciou por organismos heterotróficos em locais predominantemente orgânicos, que já tem uma matéria orgânica para ele se estabelecer, utilizar, né, e tal. E, então, isso daí é tipo uma classificação dentro das outras classificações que a gente falou. Mas aqui no começo, tanto na secundária quanto na primária, eu foquei nas plantas, as plantas chegando ali e se estabelecendo. Então, seria um tipo de sucessão autotrófica, né? Aí, aí tem uma coisa legal quando a gente fala o que pode acontecer com uma lagoa. Às vezes um... Oi? Volta lá, eu não entendi a diferença dos dois, não. Você o quê? Eu não entendi a diferença dos dois. É só o local, quem começa a sucessão, quem chega primeiro no local. A autotrófica é a predominância, tipo, a galera que chega ali são vegetais, plantas, vegetais. Na sucessão heterotrófica, quem chega ali para se estabelecer primeiro são, tipo, animais, a fauna, organismos heterotróficos. E aí, ou então até mesmo bactéria. Então, se eu foco... Estou explicando a sucessão ecológica primária. Era uma rocha nua, que aí chegou líquens, chegaram musgos. Eu estou focando na sucessão autotrófica, porque eu estou falando que vegetais chegaram ali e se estabeleceram. Agora, se eu falo que um local que foi desmatado, aí uma população de bactérias não que é difícil, mas uma população de insetos chegou ali, esses insetos, eles aeravam o solo,
E aí o solo, né, com mais oxigênio correndo, ele ficou mais nutritivo. E aí os predadores desses insetos, tipo de formiga, chegaram ali e eu estiver focando na sucessão, explicando que quem começou ali, chegou, era um organismo heterotrófico, então é uma sucessão heterotrófica. E aí eu falei que essas duas classificações, elas podem estar dentro das outras. É diferente de uma sucessão primária e secundária. Primária começou do nada, onde não tinha vida nenhuma. Secundária é a sucessão em cima de um local que já teve vida e aconteceu alguma coisa que foi prejudicada. Ponto. Dentro da primária, a gente foca na autotrófica. Na secundária, eu posso tanto ter uma autotrófica, focar nas plantas que se desenvolvem, ou uma heterotrófica ainda, tipo a fauna que chega ali. Entendi, obrigada. Nada. Aí, olha o que pode acontecer numa lagoa, né? Você tem aqui uma lagoinha bonitinha, com uns bichinhos, pá. Com o tempo, quem estava vendo aqui, tipo fitoplâncton, zooplâncton, peixes, né, e tal. Com o tempo, esses organismos eles podem começar a morrer e o resto se acumulando aqui no solo, né? E aí, como a lagoa é um local que não tem água circulando, né, ela é totalmente fechada, você pode formar tipo uma lama no fundo, e aí micro-organismos vão decompondo aquilo e vão formando tipo um solo. E aí então o fundo ele vai ficando cada vez mais raso, tá vendo? Da lagoa. Esse solo vai sendo depositado ali, aí novas plantas vão chegando, às vezes plantas aquáticas, plantas semi-aquáticas. Tá vendo que com o passar do tempo você está acumulando matéria ali no fundo, novos seres vivos vão chegando ali, mais matéria orgânica vai se acumulando, com isso a água vai ficando cada vez mais rasa, né, a lagoa. E vai chegar num momento em que você vai ter tipo um pântano, até que a água vai ter sido absorvida ali pelo solo, ou pelas plantas, ou então evaporado, e ali se transformou num bosque nessa imagem. Então, as lagoas, locais onde tem floresta, anteriormente pode ter tido lagoa, por acúmulo de matéria orgânica, que foi tornando a lagoa cada vez mais rasa, até chegar um momento em que cobriu completamente a lagoa e você já tem plantas se estabelecendo ali naquele solo. A lagoa é bem estável, né? A não ser que seja uma lagoa, um lago, na verdade, né? Muito grande. A lagoa é pequenininha. Então, vê se vocês pegaram aí. Professora, o que seria plâncton? Plâncton, toda vez que eu falo plâncton, é um tipo de fauna ou, né, vegetal que vive flutuando na água, assim, sabe? Não consegue nadar contra a corrente. Isso no caso quando eu falo de tipo plâncton marinho. Aí pode ser fitoplâncton, que são algas, pode ser zooplâncton, que são animais, tipo pequenos crustáceos, pequenos peixes, seres bem pequenininhos que não nadam contra a correnteza, eles ficam ali no alto. Plâncton é diferente de bentos. Bentos, no mar, eu falo, por exemplo, espécies que conseguem vencer as correntes, né? E algumas até fixas, em rochas, presas assim embaixo. Então, o plâncton fica ali em cima, flutuando. E essa lagoa pode ter surgido, tipo assim, vamos supor que choveu muito, aí o rio foi extravasou, foi para um lugar que tem uma depressão. Aí, nesse local, a água ficou, e quando o rio voltou ao seu tamanho original, ficou aqui um pouquinho de água acumulada ali. E aí, naquela água, levou, né, alguns micro-organismos, levou fitoplâncton, levou zooplâncton, e a lagoa se estabelece. Mas aí ela pode não ficar muito tempo ali. Nossa, gente, eu fiz tatuagem segunda-feira, né? 2. E eu tô com um plástico que é um plástico que ajuda na cicatrização, que ele meio que me embala a vácuo. Me dá uma agonia, eu tô numa coceira. Vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz
É porque dá uma cigarra aqui. E eu fiz a Dory aqui, escrito continue a nadar. E aí, isso tá coçando no nível. Aff, Maria. Credo. Ficou lindo, gente. Nossa, a cigarra, então, tá muito boa. A Dory ficou muito legal. Foi um amigo meu que fez o desenho, ele teve a ideia e tal. Mas tá me incomodando muito. Mas uma hora. Então, e pior que eu tenho que ficar uma semana com esse plástico. Eu vou trocar ele amanhã. Para aguentar isso aqui tá osso, tá? Tá osso. Quem vê corre, como é que é? Quem vê close não vê corre. Deixa eu tentar cortar isso aqui. Aí, olha também o que vou mostrar para vocês o que acontece na rocha, que eu falei que é a rocha nua e tal. Olha o que vai acontecer com ela primeiro. Para começar, que a rocha ela tá exposta a intemperismo, né? Vento, chuva. E aí aquele, como é que é o nome? Aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tá, aqui também. De tanto chover, de tanto ventar, a rocha pode começar a se fragmentar. Aí, quando a gente fala de uma sucessão ecológica primária, as espécies pioneiras, os líquens, vão se instalando ali em cima, vão mudando a rocha, porque, como eu falei, tem tipo enzimas e tal, que vão consumindo aquela rocha, quebrando ela em fragmentos cada vez menores. Quando outras plantas vão se estabelecendo ali, também vai aumentando em espessura o solo, nessa imagem C. Depois chegam gramíneas, arbustos, e aí o solo, olha, cada vez maior, né? Até porque a vegetação ali, ela pode morrer e ficar ali, então tem decomposição e tudo mais. Aí tem, quando a gente chega no estágio clímax, a rocha mesmo, mãe, ela já foi super fragmentada, né? Você ainda consegue achar ela embaixo, mas vai ter uma camada de solo muito grande. Então, isso era o que acontece na sucessão numa rocha completamente nua. Sucessão primária, lembra? Na primária. E aí, para a gente finalizar aqui essa parte, quando a gente fala, né, das características de uma sucessão, essa é uma tabela que tem no livro de vocês também, comparando os estágios iniciais com o estágio clímax. Então, a produção primária bruta em relação ao consumo, nos estágios iniciais é maior do que 1, porque você produz mais do que consome. No estágio clímax é próximo a 1, porque praticamente tudo que você produz, você consome. Então, a produtividade primária líquida vai ser alta no primeiro estágio de sucessão e praticamente nula no estágio clímax. A biomassa, como a gente falou, ela é muito pouca no estágio inicial, mas ela é muito grande no estágio clímax. Diversidade de espécies, você vai ter menor diversidade de espécies nos estágios iniciais de sucessão e muito mais espécies, né? Relações ecológicas altamente complexas nos estágios clímax de sucessão ecológica. Então, vejam aí se vocês têm alguma dúvida. Não, tá tranquilo. Ok? E aí a gente vai pegar uns exercícios já para fazer. Tem muita questão de prova que te apresenta a sucessão e pergunta se é primária, se é secundária. Pergunta sobre essa tabelinha aí também. Aí, eu vou abrir aqui o livro. Livro 6, página 25. Caraca, tá coçando!
Página 25. Vou mostrar para vocês, ó. Sei que sou péssima para filmar, né? Como podemos ver. Cadê Jesus? Só que esse plástico está me matando. Me matando. Essa daqui. E tem essa daqui. Nossa, ficou bem criativa essa. Eu gostei bastante também. Um amigo meu que eu queria escrever só o Continue a Nadar. Aí ele falou, posso fazer um desenho? Falei, pode. Aí ele fez e eu fiquei apaixonada. Achei lindo. Eu também achei muito bonito, gente. Muito legal. E assim, a dor foi bem de boa. Eu fechava o olhinho, assim, às vezes, porque queimava. Incomoda. Mas aqui foi bem de boa. Nos dois lugares. Nem se compara com costela. Se alguém um dia for fazer tatuagem na costela, já pega a pomada anestésica mais forte que tiver. A minha na costela, meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Página 25, essa número 1 aí, começa aqui embaixo, ó. O seguinte modelo mostra a evolução das comunidades durante a sucessão ecológica em um rochedo. Analise as afirmativas a seguir. Não, eu fiz em Volta Redonda. Eu sou de Volta Redonda, né? Fiz com um amigo meu. Na verdade, eu ganhei. Esse amigo meu participa de uma banda também, a banda de vários amigos meus, banda Prima Dama. Quem não conhece, vale a pena conhecer, hein? A banda de rock, muito maneira daqui, ó, Prima Dama. E aí, eles fizeram uma live, e se você ajudasse financeiramente lá, sei lá, não lembro qual que era a causa, paguei, eu dei R$10 e eles iam fazer sorteio no final de vários prêmios de loja e tal. E eu ganhei uma tatuagem de sorteio. Tem noção? Essa cagada eu não dou sempre. Aí eu ganhei a tatuagem, aí eu aproveitei para fazer outra, porque eu gosto de ter número ímpar de tatuagem. Aí agora eu tenho 7. Por sinal, tem um clipe deles que eu participo. Então, me procurem lá no YouTube. Ó, analise as afirmativas a seguir. Quando um grande rochedo nu começa a ser colonizado por seres vivos, as espécies pioneiras são os líquens. Aí vamos ver a continuação aqui em cima, né? Os musgos briófitas podem ser substituídos por uma comunidade arbustiva que conduzirá ao estabelecimento de uma comunidade clímax. Durante o processo de sucessão ecológica, ocorre aumento da biomassa, aumento da homeostase, lembra que homeostase é equilíbrio, extinção de algumas espécies e surgimento de outras. Quais que estão corretas? Acho que todas. Mais alguém? Sim, todas as 3, tá? Um lembra que falava que quando era o rochedo nu, começa a ser colonizado por seres vivos, as espécies pioneiras são os líquens, são sim. E a própria imagem já mostrava isso para você, né? Depois da rocha já é o líquen. Então, 1, 2 e 3, letra D tá certa. Tem muita questão discursiva aqui. Não vou pegar essas discursivas agora para fazer. Deixa eu só ver se era essa. Essa 2 talvez seja boa. Ó, só essa 2 que eu vou pegar de discursiva. As figuras seguintes representam a sequência de eventos associados a uma queimada. 1, 2, 3 e 4. Analisando a sequência de eventos apresentadas anteriormente, responda: em que figura estão intensificados o consumo de gás oxigênio e a produção de gás carbônico? Por que isso ocorre? Na 1, né? Onde está com fogo. Na 1, por quê? Como é que você explicaria isso daí? De processo de combustão?
Isso. Na 1, tem o consumo, você tem um aumento do consumo de oxigênio e intensificação da liberação de gás carbônico por conta da combustão também. Lembra que combustão tem que ter combustível, comburente e a fonte de calor. Tá bom, Emily. Valeu. E aí, então, é na 1, já que tem o foguinho aqui, você tem uma combustão maior, mais consumo de gás carbônico. Mais de gás oxigênio e produção de gás carbônico. Considerando que, na figura 2, todos os micro-organismos do solo foram extintos, explique de que forma o ciclo do nitrogênio fica prejudicado. Processo de amonificação, que eles... Não, a amonificação lembra que é transformar seres vivos que morreram e excretas nitrogenadas em amônia de novo. Biofixação, que eu Isso. confundo. Problema da fixação, tipo, se você botou fogo ali, se eu estou dizendo que os micro-organismos foram extintos, lembra que o ciclo do nitrogênio precisa das bactérias para você ter a fixação do nitrogênio atmosférico e ter a nitrificação até chegar em nitrato para que seja absorvido pelas plantas. Então, se você não tem esses micro-organismos, vai ficar completamente prejudicado, esse solo fica pobríssimo em nitrogênio. C. Comparando as figuras 3 e 4, explique em qual delas se encontra a maior diversidade de animais. Na 4, que eu acredito que seja o clímax. Não, ainda não está em clímax. A clímax seria antes aqui, ó, em 1. Tipo, dá para ver que tem um pouquinho só de vegetação, mas seria em 4 mesmo. A gente vê que aumenta a possibilidade de hábitats, né? Alimento, abrigo. Então, pode ter uma maior diversidade de animais também. Então, uma questão discursiva de boa, bem de boinha. Deixa eu ver. Essa da FUVEST também aqui é interessante. Considere 2 estágios, X e Y, de um processo de sucessão ecológica. No estágio X, a maior biomassa e maior variedade de nichos ecológicos. No estágio Y, a maior concentração de espécies pioneiras e a comunidade está sujeita a variações mais intensas. Qual dos 2 estágios representa uma comunidade clímax? X. X, com certeza. Em qual dos 2 estágios a maior biodiversidade? X? X também, por quê? Porque tá no clímax. Tá, mas se você escreve só isso na prova, ainda mais sendo uma FUVEST, tem que explorar um pouco mais. Tipo assim, se perguntasse, tá, mas e o que é o clímax? Equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio, só que aí você pode, ele está perguntando maior biodiversidade, é melhor explorar, tipo assim, porque tem muitos nichos ecológicos para serem ocupados, então as espécies, né, podem se estabelecer melhor. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é mais focar no nicho ecológico mesmo. E C, descreva o balanço entre a incorporação e a liberação de carbono nos estágios X e Y. Professora, rapidão, antes de você resolver a C, você pode falar uma resposta ideal para a letra B? Letra B poderia ser assim, no estágio X, porque tem maior diversidade de nichos ecológicos que podem ser ocupados por espécies diferentes. Então, maior diversidade de nichos ecológicos que podem ser ocupados por espécies diferentes. Beleza, valeu. E aí, então, na C, descreva o balanço entre a incorporação e a liberação de carbono nos estágios X e Y. O que vocês acham? Acho que em X é maior do que em Y, por causa que vai ter mais respiração. Então, X não está em clímax? Sim. Em X, quando a gente fala de incorporação e liberação de carbono, seria incorporação, fotossíntese e liberação de carbono, respiração.
Em X é praticamente igual a 1. Tudo que é produzido é consumido. Então, o gás carbônico, o oxigênio que é produzido, liberado na fotossíntese, é utilizado na respiração. O gás carbônico que é liberado na respiração é utilizado na fotossíntese. Então, a atividade fotossintética é praticamente igual à atividade respiratória em X. Agora, quando eu falo em Y, você está no começo, a taxa de fotossíntese ela é maior do que a taxa de respiração. Porque nesse momento a planta está produzindo mais do que consumindo. Então, a incorporação de carbono é maior do que a sua liberação. Então, X, fotossíntese igual a respiração. Y, a taxa de fotossíntese maior do que a respiração. Produz muito, mas não consome muito. Okay. Vai acabar aqui, vocês voltam no mesmo link aqui.